Olá, eu sou a Paula Borck, professora alfabetizadora e psicopedagoga. E hoje eu quero falar diretamente com você. Sente-se. Estou aqui na clínica hoje, gente. Levei um bolo da minha paciente, da aluninha, né, que eu atendo. Ela faz, nesse horário agora, ela faz comigo aulas de matemática como reforço escolar, né? A gente vem trabalhando com ela déficit de atenção e as dificuldades que ela tem em matemática. Mas não é sobre isso que eu vim falar com vocês. Hoje eu vim falar com você, família, o comprometimento que você tem que ter com cada sessão. Sabe quando lá na primeira sessão, na anamnese, ou então uma conversa, né? Para a gente começar esses atendimentos, onde você relata para nós profissionais quais são as dificuldades dessa criança ou desse adolescente, do que ele precisa, quais as intervenções necessárias que nós vamos precisar trabalhar com ele. Nós então traçamos para esse aluno, para essa criança, todo um planejamento de intervenção, de como nós recebemos ele, que nós vamos trabalhar cada sessão com ele, quanto tempo ele necessita, qual é a continuidade desse trabalho para a gente alcançar então aqui no final nós temos uma projeção, né, de um resultado. Só que para esse percurso até aqui, papai e mamãe, nós precisamos do comprometimento de vocês. Eu não sei como as outras psicopedagogas, né, e outras profissionais trabalham, mas as que eu conheço, a gente troca figurinhas, né? Sessão marcada, sessão confirmada e sessão que não veio é sessão cobrada. Então, pai e mãe, é o seu dinheiro, é a parte financeira, né? Também que, querendo ou não, fica um desfalque, porque você pagou uma sessão, porque eu aluguei uma sala, um espaço, eu deixei de passar esse horário para outro cliente, outro paciente, ou eu deixei de marcar alguma coisa pessoal minha e estou aqui para atender você, que não veio e não deu nenhuma satisfação, né? Não que a gente tenha cobrado, estamos cobrando a satisfação, mas é que para você trazer o seu filho para um atendimento psicopedagógico, onde nós vamos trabalhar com ele estratégias para que ele tenha atenção, para que ele tenha foco, né? Fazer os combinados com ele, para que ele entenda que em cada ambiente ele tem que se comportar de um jeito, né? Tenho que me comportar dentro do mercado, eu tenho outro comportamento dentro da igreja, eu tenho outro comportamento esperado na escola. Sendo que ele assiste você. Você, a família, é o alicerce dessa criança, é o espelho dessa criança, né? Então, como que nós vamos cobrar uma organização dela? Como que nós vamos cobrar um foco dela? Sendo que, na verdade, às vezes você tem essa desorganização. Então, o que é mais importante quando a gente começa toda a sessão com a criança, até atender essa família, conversar com ela, realmente, quando a gente fala assim para os pais, para as famílias, olha, é importante que essa criança tenha uma rotina. Não é só essa criança tem que estar inserida num ambiente que tenha rotina. Ela precisa visualizar o que é rotina, ela precisa visualizar e ter exemplo do que é um comportamento de organização, né? Olha, minha mãe organizou a bolsa dela, ela foi trabalhar, ela acordou nesse horário, ela não saiu atrasada, ela chegou no horário, né? Fez os combinados, olha, minha mãe se comporta desse jeito na clínica, minha mãe se comporta desse jeito no mercado.
a minha mãe se comporta desse jeito na escola ou no trabalho dela. É visual, gente. Se a criança não tem esse alicerce, não é a psicopedagoga aqui que vai fazer um milagre na vida dessa criança. Então, esse trabalho, esse conjunto que nós precisamos enquanto clínica e família, a gente também transporta isso para a escola, enquanto escola e família. Não adianta você cobrar do outro profissional o que você não faz. Se essa criança não tem horário para dormir, essa criança não tem rotina, essa criança não se alimenta bem, né? Essa criança falta à escola, ela falta nas sessões, essa criança não vai aprender, essa criança não vai passar a ter um comportamento diferente, essa criança, gente, não faz milagre. Porque eu faço todo um trabalho com eles, todo um combinado, tem toda uma mágica que acontece aqui e assim a gente tenta, né, para que eles estejam realmente engajados em cada atendimento, para que ele espere o próximo atendimento, para que ele fique ansioso, para que ele goste de vir aqui. É tudo planejado de um jeito diferenciado, para que ele não veja que ele está sendo avaliado, para que ele não veja que ele está ali, por exemplo, sendo ensinado ou porque é uma dificuldade que realmente ele não consegue. Não, ele está aqui para ele ser inserido numa rotina, entendeu? Como um combinado novo, nós temos reforço positivo, cada conquista que ele tem é uma vitória. Então, não adianta eu fazer todo esse trabalho aqui, sendo que ele chega em casa e durante uma semana até a próxima sessão, gente, ele está num ambiente desorganizado, ele não se alimentou bem, ele não dormiu bem, ele está na tela, ele não fez tarefa da escola, ele não teve a continuidade de tudo aquilo que eu comecei aqui. Então, eu realmente convido vocês a ter essa parceria, a ter essa visão, é importante, tá? Quando você procurar um profissional da área de psicopedagogia, seja neuropsicopedagogia, para uma avaliação, ou uma professora de reforço escolar, que seja comprometida com o seu dinheiro, com o seu investimento, que você está fazendo um investimento no seu filho, e que ela seja comprometida com o aprendizado e evolução dessa criança, ela vai sugerir para que vocês andem junto e realmente passar alguma demanda para que vocês, enquanto família, façam junto com ela, tá? Para que vocês caminhem junto. Então, quando você procurar essa profissional que esteja realmente preocupada e engajada a te ajudar, né, com esse comprometimento, tenha em mente que você também vai fazer parte disso, tá? Pense se eu estou num momento bom para começar, se eu também estou preparado para entrar nessa rotina, se eu também estou preparada para viver isso. Caso contrário, não transfira sua responsabilidade e não terceirize a educação do seu filho. Um beijo da professora Paula, que gosta muito do que faz, mas que não faz milagre.